seu podcast de roteiro está no ar. Roleiro Podcast número 38, o derradeiro roleiro do ano de 2023 do nosso Também senhor conhecido como The Last One. The Last One, porém, vamos fazer como a HBO fez com o Game of Thrones na última temporada. Fez o quê? Dividiu em duas. Exatamente, não é, irmão? Mad Men também. Mad Men da AMC, viu? Como a gente segue as tendências aí do mundo, esse não vai ser o último programa do ano, quer dizer, vai ser a primeira metade do último programa do ano, exatamente. Sabe por quê? Mas por quê? Explica pra eles, Gustavo. Porque esse é um programa especialíssimo, esse é o programa dedicado integralmente a uma entrevista com um dos roteiristas mais prolíficos e com mais história e com mais pensamento sobre roteiro no Brasil, Doc Comparato. Doc Comparato, também conhecido como o Papa do roteiro no Brasil. Como o Sid Field brasileiro. Quer dizer, será que ele gosta de ser conhecido dessa forma? Vamos descobrir nessa entrevista. O Doc falou com a gente sobre uma carreira que, difícil até... Vou fazer um breve resumo, porque a gente fala isso mais em detalhes na entrevista, mas Doc Comparato é conhecido, acho que da maioria dos roteiristas hoje em dia, como o autor deste manual aqui. Nosso querido manual aqui, como eu vai aparecer Doc Comparato, da criação ao roteiro, certamente o mais conhecido, mais importante manual de roteiro feito no Brasil, por um brasileiro, né? O primeiro de todos. O primeiro também, isso aqui, esse livro é uma obra em progresso, na verdade. Então, ele foi lançado em 1983, só como roteiro. Aí ele teve novas edições na década de 2000, que essa aqui é de 2009, por exemplo, que virou da criação ao roteiro, né? E exato, ele acabou de ter uma nova edição, que a gente vai falar muito sobre ela, o Doc vai falar, em 2022, com a capa vermelha, que tem... Ele pula... Esse aqui já é um calhamaço, já tem 488 páginas. O outro tem 1000. E a nova tem mais de 700, 800 mil, enfim. E tem de tudo, é quase uma enciclopédia compreensível, tem desde ideias sobre estruturar o roteiro, até, enfim, capítulos novos agora sobre realidade virtual, inteligência artificial e escrever para web e tudo mais. Ele é um cara que está há muito tempo estudando isso, mas também tem uma carreira de roteirista muito, muito interessante. O primeiro filme dele, curiosamente a gente mencionou aqui, foi O Beijo no Asfalto, adaptação da obra de Nelson Rodrigues, com Tarcísio Meira no papel, né? Um dos papéis ali principais é do Tarcísio Meira, dirigido pelo Bruno Barreto. E aí ele vai contar um pouco sobre essa história também. Isso foi o primeiro filme dele, então já saiu com esse filme aí, né? Mas antes disso ele já tinha uma carreira na Globo, como foi o primeiro que escreveu as primeiras séries e minisséries da Globo. Sim, Plantão de Polícia. Malu Mulher. Enfim, teve muitos anos aí produzindo. Depois ele fez A Justiceira, já mais nos anos 90. E trabalhou muito. Ele trabalhou colaborou com o roteiro dos Mutantes da Record. Os Mutantes da Record, vamos passar por tudo isso também. Mas o papo foi tão legal e tão longo que a gente, ao invés de dar uma de mano a mano, que eu não teria coragem de nos colocar próximo a um podcast tão estabelecido dessa forma. Exatamente. Vamos ser mais humildes. A gente vai dividir assim, uma hora, uma primeira metade da entrevista, a gente vai mostrar aqui hoje, que ele fala principalmente da sua trajetória, né? O Doc Comparato, que era médico, cardiologista, em Londres. E como diria o Galvão, haja coração! Haja coração! E ele fala também sobre, não só como ter conhecido Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues deu notes no roteiro dele, como ele também fala do tempo de ter conhecido Gabriel Garcia Marques e escrito uma série junto com ele. Gabriel Garcia Marques, ele inclusive, ele falou, eu não acreditei, ele não sabia disso, ele leu o manuscrito do... Amor nos tempos do cólera. Antes de todo mundo. Então, enfim, são histórias desse tipo que você ouve quando você está conversando com o Doc Comparato. E vai falar também dos aforismos que ele manda. Quem é roteirista, está no grupo da Abra, já conhece, mas ele também é conhecido por usar... Ele
todo dia ele manda uma frase, assim. Ele é meio... Como é que você acha falar uma frase, um aforismo dessas frases que, enfim, né, que resumem frases algum sentido da que vida. Milor Fernandes fazia, Isso. que o Nietzsche também gostava Sim, é dos conhecido por aforismos. fazer, e ele também fala um pouco sobre isso, sobre o processo criativo dele, sobre quantas horas trabalha por dia, sobre, enfim, a conversa é muito ampla e acho que a gente deveria ir logo para ela, né, Ibo? Sim, com certeza. Vamos ouvir essa entrevista? Então vamos ouvir vê-la, agora, se você fiquem estiver com nos a acompanhando no YouTube. Isso, fiquem com a primeira parte da entrevista do Roleiro Podcast com Doc Comparato. Roleiro Entrevista Doc Comparato, parte 1. Muito bem, estamos aqui com o Doc Comparato, falando diretamente da Estação Espacial, né? Pelo que eu tô vendo aí. O pessoal nos Estados Unidos diz que eu sou track, que negócio seriado. Tracker? Você é tracker? Ah, Eu sim. sou, eu sou, eu pareço capitão, aquele capitão. Capitão Kirk. Capitão Kirk. Olha lá, então Não, mas característicamente... eu pus o azul para dar um pano de fundo. Não, Para tá dar ótimo, tá diretamente do espaço aqui, quem estiver vendo no YouTube faz questão que veja para poder admirar. Porque você veja bem, o roteirista, o dramaturgo, ele tem que ter um senso de estética. Sim. Porque a imaginação, ela vem por imagem. Quando você escreve, você sente sentimentos, você escreve em imagens, né? Você não escreve por palavras, você não fecha os olhos e sai a palavra, eu vou ao cinema. Não, não é assim. É aquele sentimento e principalmente a imagem é muito importante. Então a imagem, a gente cai no imagético, que é assim, a parte mais central da profissão de roteirista, entendeu? É a imaginação, né? Sim. Enfim, aí eu já dei abertura. Não, tá certo. Não, pra vocês verem, já começou aqui. E a nossa missão aqui difícil, nós temos essa missão de contar a sua história. A gente vai ter que dar um jeito de contar. A gente se colocou a nossa missão de contar a sua história num período aí de finito de tempo que vai ser difícil porque tem muitas imagens. Enquanto eu tava pesquisando a sua história, tem muitas imagens que me vêm à mente. Então vamos fazer por aí. Vamos pegar uma imagem e você vai descrever a primeira imagem. O padrão seria começar a contar a sua história pelo começo, né? Mas eu vou um pouquinho pro passado, mas não tanto. Pra 2017, que eu vi que você foi finalista de Cannes. Então, tipo... É o passado roteiro. recente. Então, essa Exatamente. imagem de... Você tá escrevendo... Você já escreveu em inglês? Como é que é? Deixa eu só entender o que aconteceu Esse ali. roteiro, por acaso, não tem em português, só tem em inglês. Veja você. É, deixa eu te falar, esse negócio de prêmio internacional é uma coisa de prêmio, né? Vamos falar de prêmio. De concurso de roteiro, que eu acho super importante. Concurso de roteiro eu acho super importante. Por quê? Porque quando eu comecei a escrever, eu mandei meus roteiros, meus contos para o Paraná, mandei minha peça de teatro para o Serviço Nacional de Teatro, mandei outra coisa para a Globo, tudo por correio, Sim. entendeu? E ganhei tudo. Estamos falando que ano aqui? Que ano, mais ou Estou menos? falando em 1900 e catapum. Isso. É onde eu tava pensando. Bem quando eu tava pensando. 1900 e catapum. Aí eu fico pensando, aí foi o seguinte, aí eu falei, pô, agora com a internet, vou entrar em concursos internacionais. E, cara, eu entrei em concurso, quer dizer, não só em Cannes, mas eu tenho prêmios em Cannes, eu tenho prêmios no Canadá, em Sim. Toronto, eu tenho um prêmio em São Francisco, e veio um negócio para mim que eu sou um dos 5 maiores premiados do filme. Como é que chama? Tem um negócio? Filme não sei o quê. Film Station, não sei o quê. Aquele negócio que congrega todos os concursos, você manda para lá. Ah, sim, sim, sim. Filmway. Filmway, sim. Que é uma plataforma que você pode mandar, por ali você pode mandar para vários concursos. Você faz tudo, e você paga e ele está mandando para os concursos. E eu sou um dos maiores premiados do Filmway, tanto que tem uma bolsa do Filmway.
Então, porque quando veio esse negócio de internet, eu falei, não, vou mandar para concurso internacional. Sim. Né? Então Mandar esse para concurso. roteiro você já escreveu pensando em mandar para Esse concurso ou era algo roteiro que você já tinha? era algo que eu já tinha. Uhum. Mas aí eu refiz em inglês e mandei e ganhei. Mas isso, não estou vendo se é o mais importante. É importante, mas o mais importante de um roteiro, que não tem filme, só tem roteiro, né? Sim, São os prêmios que eu ganhei nos Estados Unidos. Eu sim. ganhei em São Francisco, né? Ganhei em Los Angeles. Enfim, só em São Francisco eu ganhei 4 prêmios. Veja, Sim. 4. Uhum. E você veja bem, ninguém no Brasil se interessa. Eu fico indignado por isso. Sim. Porque você vê bem, ninguém se interessa. Você diz, olha, esse foi premiado nos Estados Unidos. Mas está em português, cara. Eu escrevi em português, depois escrevi em inglês, e foi premiado nos Estados Unidos. Sabe? Como não Uhum. abre porta? Como você não lê esse roteiro? Dá uma Sim. olhada. Se o gringo gostou, alguma coisa deve ter. Sim. Então a sua Então, experiência é que o sucesso nesses festivais não abriu tantas portas quanto você imaginava aqui. não abriu tantas portas no Brasil, No talvez. Brasil, isso. Ah, No Brasil. Porque quando eu faço em português e inglês. sim. Na verdade, o processo, se você quer saber, a verdade do meu processo é variável, mas vamos dizer se a gente tiver uma maioria, Hum, seria assim, eu conto eu não escrevo, mas eu escrevo uma peça de teatro. certo. Eu escrevo uma peça de teatro, eu escrevo essa peça de teatro. Quando a peça de teatro vem na minha cabeça, depois da peça de teatro, está escrito, está visto, aí vem o filme. Uhum. Roteiro. Aí eu faço o filme, Mas quando entendeu? você diz escrever, você de fato põe no papel uma peça de teatro antes de. Eu escrevo uma peça de teatro. Certo. Não é assim, é assim. Ah, escreve na mão. Até você falou disso, Doc. Qual a sua relação com o papel e com a caneta? Que eu também eu sou um cara Aqui, que eu aqui, fico com um aqui, caderninho anotando. olha aqui, tá vendo isso aqui? Que isso? Tem um Ah, o hematoma. calinho! É um calo, olha aqui, é o calo. Aham. Calo, entendeu? Tá calo, De é o calo. escrever. De Sim. escrever. Ah, Então, então. então eu fico pensando como é que eu fiz sobre o Nordeste, sobre a teoria de Einstein, no Nordeste, escrevi sobre vários filmes que foram passados, que são passados realmente no Brasil, Uhum. e ninguém lê aqui e fala, olha, se dá certo aqui, inclusive o filme Sim. feito em português. Mas é um processo que eu uso, quer dizer, eu vou escalonando. Isso vai dizer, mas muda muito, muda. Mas por que é fundamental? Porque a peça de teatro ela é concisa, ela Sim. tem essência, ela está com essência, o extrato do perfume, entendeu? Uhum. Depois você faz o roteiro, Sim. entendeu? Depois você faz o roteiro porque você já tem vamos dizer, uma, 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 uma pilastra filosófica e de pensamentos pronta. Uhum. E Sim. dali você pode tirar coisas. Não que você vai repetir. Você não pode ficar muito teatral. Os atores não podem ficar Sim. falando. Olha, lá estou Uhum. vendo. Sim. Não. Que barulho é esse? Que Aham. barulho é esse? Aham. Sim. Enfim, muda muito o linguajar, mas isso te dá uma experiência, uma proximidade, uma intimidade com o seu trabalho que eu acho super legal. E Sim. eu sou feliz quando eu trabalho. Eu sou Uhum. feliz quando eu escrevo. Não Sim. é que a pessoa fica feliz. Eu fico infeliz quando não escrevo. Vou entrar num outro assunto, então, que no seu livro, a gente está comentando aqui, só para os ouvintes que estão pegando um pouco, a gente já falou na Aqui, introdução, mas ó. queremos mostrar aqui para você que todos estamos com o livro do Doc Comparato, da criação ao roteiro. A minha edição é de 2009. A sua edição é a mesma, Embu? Porque eu sei A que tem uma minha. novíssima de 2022 que eu não tenho ainda. Olha, é essa aqui, ó. Ah lá, olha lá. Ih, você vai ter que Ah, mostrar na sua frente, assim, pra ele aparecer. Como é que foi? Mostra aqui, assim. Isso. é. Ixi, A dele é vermelho, ou em volta aí, do ó. Doc. Isso. Igual o seu, eu Ele acho. tá procurando. Não, não, acho que o do Embu é Não, igual o ao nosso meu. é. 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 Acho que é essa mesma aqui. Então, essa aí tá. Aí, estamos vendo aí, agora dá pra ver. Essa saiu no ano passado, né? Ela é mais Essa, ampliada essa, ainda. essa, essa há 4 anos antes da praga.
Isso. Agora, A minha é de ela. 2009 também. Deixa eu te falar uma coisa. Esse livro já fala sobre novas mídias. É um livro quase, olha aqui, Não tem. sabe? Quase 1.000 folhas. Fala de inteligência artificial, roteiro para a realidade virtual, Sim. anima... os games. É Uhum. muito complexo. Desse livro, ele foi levado para a Colômbia e se tornou este livro. Olha lá. Ah, sim, sim, sim. Acho que você tem que De mostrar la seu rosto creación embaixo do seu a rosto, el senão ele não guión. reconhece. Al Ali, guión. isso. É. Aqui, olha aqui, são 1.000 páginas. São 1.000 páginas. Isso. Caramba! Foi lançado na Colômbia recente também, né? Tipo, o lançamento. Se você pensar que não, ele não está lançado, ele está no meu website, você Aham. pode baixar gratuitamente. Olha só que bom. Porque Olha só que dica. Peraí, a versão em português e a versão em espanhol? e a versão em português não, Ah, tá. É. não deixou. A versão em espanhol. Esse livro não tem, você não pode, você pode baixar pedaços, partes, Sim, mas claro, não ele claro. inteiro. Aham. Agora, esse livro, se você entrar na Colmeia, você tem francês, tem material em francês, tem material em italiano, você tem material em espanhol. Na Espanha é super utilizado o livro, entendeu? E Sim, na não, América vamos. Latina, Só entende? para só para também ninguém se perder, vai ter esse link nas informações aqui do podcast. Quando o Doc tá falando do Colmeia, é colmeah.com, Colmeia, que é É, um site que reúne, enfim, sua obra e esses projetos é todos, né? peça de teatro, tudo meu. Algumas coisas você pode baixar de graça, outras você tem que pedir para baixar, e outras você não baixa. E trilingue também. Eu gosto do site que ele, logo de cara, se quiser ver, você vê em espanhol, você vê em inglês, tem versões assim. É inglês, espanhol, e Hoje em dia dentro você já meio que pensa nas três línguas já, né? Porque até seus aforismos, vamos entrar nesse assunto dos aforismos também, que são um sucesso agora, já vem em três línguas. A sua vida meio Ah, que. já, porque eu tenho gente assim. Outro dia, uma mulher da Líbano, né, pediu meu livro francês, entendeu? Eu Olha mandei. lá. Então. Entende? Então, quer dizer, mandei, não, mandei livre. Sabe o que aconteceu um tempo? Foi uma coisa horrível. Eu estava com esse livro vendendo, como todo, e de repente, cara, começaram a copiar tudo meu Ah, e no mercado. Eu falei, não vale a pena, não vale a pena, sei. entendeu? Você Porque, diz além esse de livro aqui, o da copiar, criação ao roteiro? copiam mal, entendeu? Copiam mal, Ah, entendi, entendi, entendi. copiam mal, entendeu? Copiam Sei. mal, aquele negócio feio, horroroso e Uhum, tal. Aí eu falei, não. Eu aí falei, não. E para esse livro em espanhol, que é um livro talvez o melhor, é mais completo, uhum. é o mais completo. É completo mesmo. Eu demorei um ano para reescrever o livro. Eu fui para lá e trabalhei com um tradutor. E Colombiano? fizemos adaptação para o mundo hispânico, né? É muito Sim, estudado na Espanha, em toda a América Latina, no sim. México. Ele é E até adotado numa universidade de roteiro lá na Espanha de cinema, não é mesmo? é adotado, é adotado. Barcelona. Eu aí tinha um contrato com esse editor, só para ser uma história rápida, Ah, sim, claro. que eu tinha que ir para a Espanha, fazer não sei quantas conferências, voo não sei das quantas. Era um negócio assim, uma rapsódia de acontecimentos, mais direitos autorais, mais não sei o que. Blá, blá, blá. Aí veio a pandemia. Uhum. Aí eu falei para ele, olha, põe na roda e deixa, esquece, porque se você vai me pagar tudo que você prometeu no contrato, não vai ter como. Então faz o seguinte, a gente vai atrasar o livro. Então você, em vez de usar esse dinheiro, você se livra desse dinheiro, você tira o teu imposto de renda e joga o livro deixa jogar o livro na rede. E Ah, eles por isso ele está permitiram. disponível. Ele está, principalmente em espanhol, ele está subdisponível. E depois tem um negócio que é muito curioso, você está falando de livros de roteiro, a gente falou peça de teatro, Uhum. que é uma das coisas. Agora eu vou falar sobre os livros, eles, desde os anos 80, quer dizer, foi o primeiro livro de roteiro que saiu na Espanha, o primeiro livro de roteiro que saiu na França, na Itália, foi o primeiro livro de roteiro. Então, na América Latina, então, tem esse livro de anos 80, depois vai para os 2000 e tanto, que são vocês, e vai para o terceiro milênio, Uhum. Sim. entendeu? Ah, não, E, esse. Tá. então você tem, não só como estudante, mas como professor,
o mesmo conceito, como é que ele muda, que graça, como é que ele muda de visão, né? Uhum. A minha própria visão. Ele vai mudando e vai acrescentando coisas, Sim. entendeu? Então, só para dar um fecho nisso, né, além tem dos exercícios todos, né? Tem os exercícios, fazer exercícios, e tem toda aquela parte que eu falo, que eu saio do tema, falo, faço digressões interessantes. E toda a bibliografia é isso foi feito na Espanha, principalmente. Toda a bibliografia é feita em páginas web, nessas coisas, como é que é o nome? Sim. Em Hiperlink? sites, em Site? hiperlinks, sites, Aham. tudo isso. Não tem endereço físico mais nesse livro. É, não, não. Depois eu vou querer falar mais em detalhes do livro, especialmente porque eu tava na dúvida se a versão a primeira que saiu em 83, não é? Pelo que eu li, 83. É. 83, quando eu nasci. É, então, mas é o mesmo, é a base desse livro, mas chamava só roteiro antes, não é? Roteiro, não, ele foi a base, mas a base que isso vai mudando, né? Sim, tudo bem, mas digamos, esse aqui é uma evolução daquele de 83. E esse é um supersônico, esse último. Sim, sim. Não, mas vamos chegar em tudo isso, mas eu queria agora, só para dar um contexto para quem não conhecia, porque, enfim, tem muitas curiosidades da sua história e a gente tá aqui no. Vamos pro primeiro ato de como começa. Você era formado em medicina, certo? Eu E sou médico, não é? ainda. Não tem nada a ver. Você se formou em medicina e você estava em Londres? Era isso? Quando você. Então, quando o roteiro entra de fato na sua história? Não, pois é. Eu tratava, eu concorria, eu me formei muito cedo, fiz cardiologia, concorri a uma bolsa do British Council. E eu fui para a Inglaterra. Primeiro eu trabalhei em servidores do Estado e fui para a Inglaterra com 25 anos, 27. 26 eu estava na Inglaterra, 77. Eu fui para a Inglaterra, 76, 77. E lá na Inglaterra, eu era residente no hospital, claro, mas eu, enfim, eu vi que já tinha chegado no topo daquele negócio, sabe, já não. O Uhum. negócio que eu escrevia carta para as pessoas aqui no Brasil e ninguém me respondia nada. Aí um dia eu falei, sabe o que mais? Não vou mandar carta para ninguém. Eu vou escrever para mim, entendeu? Hum, Eu comecei a escrever para mim. Esse foi um processo interno que parece uma vírgula, uma besteira, né? Mas ele teve uma conotação muito forte, que eu fui de férias para a Irlanda, e lá eu tive, assim, realmente a visão. Aconteceu uma série de fatos e eu fiquei hospedado, não, vivendo num sítio que estava em construção com o pessoal. E eu tomava conta dos cachorros, sendo aquelas praias lindas, com aqueles cliffs, eu hum, correndo com o cachorro. E lá veio a visão do livro, da coisa, etc, etc. Então eu escrevi 7 contos, 11 contos, e entreguei para o Ivan Lessa, que estava vivo em Londres. uhum. E ele falou, eu nunca vi isso, é fantástico, vou mandar ser editado. E ontem, por acaso, o Gustavo Barbosa, que era editor do Pasquim, Hum. quando ele mandou uma carta, "Olha, o seu livro já está sendo editado, porque o Ivan Lessa nunca manda nada, entendeu? Sim. E você não tinha escrito antes? Era a sua primeira. Foi a minha primeira escrita, foi a primeira escrita. E Nada aí, mal, hein? com esses contos, eu ganhei o Paraná, depois mandei a minha peça do teatro, Serviço Nacional de Teatro, que é o Beijo da Louca, enfim. Eu comecei a escrever, e fui um primeiros roteiros, eu escrevi lá também. E então, eu posso dizer que foi é, um processo que começou por solidão, Sim. né? Por Vontade de solidão, se comunicar. vontade de se comunicar e não ser, não ser Correspondido. respondido como eu achava merecido. Mas começou, mais importante, começou a me dar aquele prazer de criar, né? O Uhum. prazer de criar é insuperável. O prazer de Sim. criar é insuperável.
É muito legal, você falou que você começou a escrever para aplacar sua solidão e o ofício de escrever é um trabalho solitário, né? É, então é muito louco se você aplaca a sua solidão fazendo um trabalho solitário. Eu achei muito interessante quando você falou isso. Mas sabe por quê? Porque você foge da realidade. A realidade é Hum, solitária, a realidade é solitária, mas a ficção não é. Eu é. tenho que resolver problema de 5 personagens, entendeu? Sim. Tem que resolver uma situação dramática, não sei. Então eu não estou aqui, né? Uhum, Por exemplo, os roteiros que ganham os prêmios agora, eles nem são passados no Brasil. Um é passado na Áustria, em 1913. Eu acho esse roteiro que recebeu o prêmio uma maravilha. É, muito interessante. Depois tem um outro que é passado na Itália, na Idade Média, 1400 e pouco. Uhum. Ele é LGBT. E depois eu tenho um outro passado na Itália, os austríacos e os franceses, os espanhóis, não sei, mais o outro passado na Rússia, em Moscou, em São Petersburgo, em 1800 também, pouco. Então, 1902. Então, são livros cujos personagens não são nem nada a ver com o Brasil, nem citam o Brasil na coisa. Como o Uhum. Red Book, que eu ganhei em Roma, em Roma, Ok. passado em Roma, mas é passando na França. Porque eu Uhum. viajei muito pelo mundo, né? Viajei muito pelo mundo. Uhum. E eu acho que esse negócio de fronteira, esse negócio de nação, de time, tudo que. Acho que vive no mesmo planeta, você que cerceia o homem, entendeu? A gente tem que ser mais expansivo, né? Sim. Eu sou um pouco anárquico nessas coisas, um pouco anárquico. Uhum. E o que pinta, eu tenho que fazer o que veio na minha cabeça, o que desce, que apareceu, né? Sim. Agora, por acaso, eu estou numa fase seca, assim, horrorosa. Tá, não tá fácil pra muita gente, não. Tá complexo. Mas eu queria, assim, você começou a ficção. Pelo que entendi, eram contos. E o roteiro mesmo? Como é que começa a trabalhar com roteiro? Começa a trabalhar com roteiro. É. É que eu mandei para a Globo. O roteiro eu nem mandei para a Globo, vou te contar. A Globo era ótima, né? Era um prédio ali que não está ali, várias casinhas com várias coisas aqui. Uhum. Aí eu fiz um especial, escrevi um especial. Escrevi lá em Londres. Fiz um especial e Pera, mas te trouxe. contrataram pra escrever ou você escreveu? Não, não, não. Eu escrevi tudo por conta própria. Escreveu o que quis Normalmente, escrever, entendi. atualmente, por conta própria, tem que ser uma proposta muito legal, porque normalmente eu escrevo Claro. o que eu acho legal e mando. Se você Uhum. quiser comprar, compra. Não joga fora. Sim. Então, Uhum. Uhum. porque não estou mais em idade. Eu gosto de receber propostas, ó, faça isso, faça aquilo. Eu acho que Uhum. faz parte do ofício, isso é ofício. E eu respeito muito isso. Mas é o meu ofício. Mas atualmente eu tento mais. Se eu não tem nada, eu tenho que escrever. Alguma coisa Ah, minha, sim. entendeu? Tem que estar escrevendo sempre. Para escrever. Uhum. Então, eu fui para a casinha do caso especial, era uma casinha aí. O Zimbinski era o diretor da casa especial. Aí eu pus o roteiro debaixo do braço, direitinho com o telefone, e levei com o endereço da casa da mamãe, porque eu nem estava morando na casa da mamãe. Uhum. E aí entrei na casinha, não tinha ninguém, era meio-dia, 1 hora. Fui entrando, gente, uma sala bonita, com armários, aqui. E eu fiquei ali na sala olhando. De repente surgiu o Zimbinski, parecia um gigante perto de mim. Eu falei, Sim. que é isso? Que esculhambação? Isso é uma esculhambação, isso é Brasília, isso é coisa horrorosa. O que você está fazendo aqui? Quem é você? E deu segurança. Não sei o que. Eu vim falar com o seu Zimbinski, eu vim trazer um roteiro. O quê? Você não marcou hora? Quem é aí? Que papel é esse? Deixa eu ver. Vem. Aí eu entreguei para ele, ele falou, este pegou, saiu, abriu um puta armário, era um armário assim, um negócio enorme, cheio de papel de roteiro. Pegou o meu e Sim. jogou lá em cima. Toma, já está na lista para Recebido. ser recebido. Pode se retirar. Rapaz, Entendi. Não foi um começo muito auspicioso, então. foi uma
uma depressão só. Aí, como todo brasileiro, quando você fica assim, desamparado, você vai para São Paulo, né? Porque São Paulo tem Uhum. tudo, né? Vou até pôr para São Paulo, que eu comecei, conheci o Chico Buarque, conheci o Abajur Lilás, o Plínio Marcos, conheci muita gente legal em São Paulo. Eu fiquei meio enfranhado com o negócio de escritura. E não tinha telefone, nada disso, ainda Aí não você havia já tinha telefone. abandonado a medicina. Já Medicina tinha já abandonado. Não, terminou. não, eu dava um plantão toda quinta-feira. Jura? Plantão esse plantão até quinta-feira é muito curioso. Quer dizer, o plantão no protocolo na quinta-feira, 24 Hum. horas. Mas eu era chefe de CTI da unidade coronariana. Então, trabalho legal, tinha vários médicos, eu só coordenava, Sim. mas estava em campo, óbvio, né? Aham. Mas eu continuava trabalhando com médico, porque como é que eu Sim. ia viver? Sim, Né? Como é que eu ia é, viver? essa, no Tinha fundo que era ganhar o essa a minha mínimo. dúvida. Uhum. Aí tinha que trabalhar com médico, continuei trabalhando com médico. Aí, aí telefonei para minha mãe uma semana depois. Ela falou assim, pô, meu filho, bem que você ligou, ligaram uma tal de Globo aqui, ligou para casa. Eu quero chamar Domingos de Oliveira. Ele deixou Opa! aqui o número aqui. Só Eu não ele. sei. Porque o Zimbis, quando falou comigo, ele falou uma coisa assim. E outra coisa, põe na sua cabeça. Já tenho programação por 2 anos. 2 anos. 2 anos. São Sim. mais de 600 dias. Tá, tudo bem. Aí eu Uhum. falei, estou fodido, né? Uhum. Aí eu voltei e tal, história do Domingos, telefonei, e falou, rapaz, que legal, teu roteiro já está sendo escalado, vai ser rodado. Eu falei, o que que aconteceu? O que que foi? Na volta, os envites para mim. Eles levaram a parental de planilha de 2 anos. O Boni olhou e falou: Isso está uma merda, joga tudo isso fora. Eu quero uma coisa nova. Um cara É, de 28 anos trazendo um negócio novo. Nada disso, joga fora. sim. E aí eles foram na pilha e pegaram a pilha. O meu que estava em cima. Olha lá. Os últimos serão os primeiros, Olha O yes. lá. cara lá em cima, a pilha veio. Ai, cara. Acho que o domingo começou a ler e não conseguiu parar. Aí, tudo bem, ganhei esse negócio e fui estreei na Globo. Aí gravaram esse especial? O seu especial já gravaram? Gravaram, e agora Caramba. Marco, gravaram, foi super legal. Pena que quando Caramba. pegou fogo tudo. Então, mas Ah, eu é um tô. desses que perdeu no fogo, pelo amor de Deus. É, é. Entendi. E aí te contrataram na Globo, você começa a trabalhar pra Aí, eles. aí, aí eu fui chamado, como me deu certo, era muito jovem. Eu trabalhei no Fantástico, fazendo uma historinha fantástica com nome falso. E Uhum. depois eu fui para. Eu escrevia Doc Felipe Comparato. O Zimbis falou: tira o Felipe, põe só Uhum. Doc Comparato. E, E, e pergunta, e, pergunta cretina, mas o Doc é seu nome mesmo ou é porque você era médico? sou doutor, meu nome era Luiz Felipe Comparato. Ah, é por isso que você Aí, pôs o Doc é de Doctor mesmo. é de Doc, porque na Doctor. Inglaterra todo mundo me chama de Doc. Né? Na Sei. Inglaterra, doutor é Doc. Né? Aham. E cirurgião é Mister. Ah, tem essa diferença. Tem essa diferença. Você vai, não, mas por quê? Porque cirurgião fura. Furar, dá remedinho e curar. Ah, entendi, olha Então, só. um é Mister e outro é Certo. Doctor. Tem uma diferença. Ah, Não entendi. estou desprezando os cirurgiões, graças a Claro. Deus que eles mas eles, com a medicina inglesa, tem o da rainha, né, da Elizabeth I, fazia essa diferença entre cortar e curar, Sim. etc. Então é Entendeu? Doc de Doctor mesmo. Doutor comparado. E eu Certo. sou doutor em cardiologia. Então, com esse processo todo que eu comecei, eu entrei na Globo, aí o Daniel Filho chamou, olha, eu estou pensando em mais séries, não sei o quê. Aí eu voltei para a Inglaterra com dinheiro, para casar e para trazer mulher e Aham. comprei carro aqui no Brasil. Se Sei. ganhava bem, se ganhei bem, ganhei 26 mil cruzeiros velhos. Sim. Quem pagava era a SBAT. Na Globo não pagava nada. Você na SBAT recebia, eles tiraram a comissão. A SBAT funcionava, que era uma beleza. A Pena que SBAT, pena, desculpa, o que era a SBAT? Só pra ver. Associação Brasileira de Autores Teatrais. Ah, certo. Era que existe, Era era uma como se um espécie de sindicato. Abra, a Sim. Abra da Era época. a Abra, era a nossa Uhum. Abra de hoje. Abra, mas ela recolhia direitos. Ah, Ela tinha um fazia quê de contrato e ECAD. recolhia direitos. Era que nem o Ecádia. Que nem a CAD, que nem a Sociedade Espanhola, que nem a Sociedade Colombiana.
Uhum, Argentores na Argentina, trabalhando na Argentina. uhum. Cobra. Você feito o seu contrato lá dentro, né? Sim. Não é o produtor que faz. Você vai lá e Uhum. eles pagam Entendi. lá, te pagam e tiram a comissão, entendeu? Que é uma coisa maravilhosa, entendeu? Sim. Uhum. E então, aí começou, aí o Daniel falou, vou fazer umas séries. Aí, pô, comecei a fazer séries, fiz plantão de polícia. Era eu e Aguinaldo, Serran, Fontoura, tinha uma porrada de gente. E Ah, é, aí você e o Agnaldo Silva escreveram bastante coisa junto, né? escrevemos juntos, porque eu e ele éramos os novatos. Uhum. Dessa Os leva novatos. nova? Os outros já eram Leopoldo Serra conhecido, Antônio Carlos Fontoura tinha feito filme, não sei o que, blá, blá. E então nós vamos nos unir. Mas a união que deu certo, até dar certo. Mas, de todas as formas, a gente escreveu a primeira seriados, eu é que fiz a estrutura do seriado, 10 minutos, 5 minutos, 10, 15, 20, era muito inglês, peguei os livros. Eu estudava também, eu comecei a estudar. Roteiro já lá na Inglaterra, É mas porque, em para dar livro. um contexto, era uma coisa nova na Globo, né? Não estavam fazendo seriado ainda, não é? Nunca fizeram seriado na Rede. Ah, Aí abriu o seriado e o seriado foi aquele estouro, entendeu? Qual foi esse primeiro que você trabalhou? Foi Plantão de Polícia e Malu Mulher. Uma mulher, sim. Malu Mulher. Malu Mulher. Malu Mulher recebeu prêmio em Praga. Imagina Não, isso. foi um fenômeno, né? E Plantão de Polícia era ótimo. Era comunidade pura. O que a gente filme de comunidade que a gente vê hoje era o Plantão de Polícia. Uhum. Com o Carvana. Enfim, foi uma época muito rica em termos de coisa. E aí um dia o Bones me chamou e o Agnaldo falou assim: Olha, eu estou com um projeto aqui, umas coisas, eu quero fazer uma minissérie de segunda a sexta, de segunda a sábado. Vamos Uhum. tentar a minissérie? Eu falei: Vamos. Então falou: Então eu dou para vocês, cara, muito curioso isso. Eu dou para vocês uma semana para vocês viajarem no Sandrinho, que era produtor. Vocês vão para algum lugar e me tragam 20 storylines. Porra! Cá. 20 minisséries diferentes. 20 minisséries que eu vou escolher. O Boi era o Boi é Entendi. maravilhoso. Sim. Aí fomos para Petrópolis, ficamos hospedados lá, que a gente ia para ficar longe de todo mundo. E escrever. Eu me lembro que a gente faz aquele truque, a um e a dois, ele vai jogar fora. Então, né? Uhum. A, Boi de piranha. Vamos só pra... É, exatamente. ele é do caralho. A sete vai ser não sei o que. Mas quando chegou lá no número 15 já não tinha mais ideia nenhuma, né? Tava Já raspando o tinha ido, Aí, tacho. já estava. torcendo aqui. E eu me lembro bem que era o número 17. Eu falei assim: Ah, já sei, eu tive na Bahia e vi a cabeça de Lampião e Maria Bonita. Eu peguei a ver. E aí eu estava falando com o Aguinaldo, negócio de cabeça. Eu falei: Porra, Aguinaldo, história de Maria Bonita e coisa. É essa mesmo. Aí, a saga estonteante, daquele. Storyline. Uhum. Aí lá, tem reunião com o Boni, pegou, leu. A sétima não é ótima? Tá. E ele lendo. Aí ele falou, Uhum. número 17, Lampião e Maria Bonita, pode fazer. Foi Eu falei, mas justa que vocês rapaz, fizeram no improviso. Sim. eu falei, rapaz, mas eu não sei nada disso, nada da história dele, não sei nem qual é o lugar. Ele falou, tá bem, fala com o Sandrinho, vocês vão viajar 2 meses aí, escreva e me traga. Aí a gente foi para a Bahia, foi para o interior da Bahia, tudo isso aqui, aí escrevemos, que é muito original, porque é muito conhecido na Câmara de tudo, historiadores, blá, blá. Mas tem 6 meses, os últimos 6 meses da vida deles, que eles foram e ficaram em Angicos. E ninguém tem nada disso. Não há nenhum documento, report, só tem depois da morte, com vinho, Uhum. entendeu? Como se tivesse um lapso de 6 meses. Sim. Então eu falei, não vamos comprar briga com ninguém, vai acontecer nesses 6 meses, entendeu? Uhum. E eu uso muito isso. Agora, falando da verdade para vocês, falo, "Mas você que está contando isso, porque eu uso. Eu queria contar Orson Welles no Brasil. Uhum. É um filme, The Secret Days of Orson Welles in Brazil. Mas um Aham. ótimo roteiro. Ganhou prêmio. Uhum. Aí, o que eu fiz?
Ele estava filmando lá no Ceará, não sei o quê. Aí teve uma crise e Sim. saiu 2 dias de jipe com um guia. E ninguém sabe o que aconteceu nesses 2 dias. Ele foi pelas praias. Então, eu peguei esses 2 dias, que são vazios, e enchi Uhum. a minha ficção, enquanto uma Sim. família. A gente, outra casa, Aham. entendeu? Sim. Então, sempre buscar um buraco quando o personagem é histórico, né? Quando o personagem é histórico. Por Sim. exemplo, na Rússia eu peguei. É, por quê? Eu adoro Leão Tolstói e adoro Dostoiévski. Uhum. Fazem 100 anos deles agora, 100 anos. E passou despercebido, cara. Dos monstros da literatura. Sim. Aí eu faço, eu lendo a biografia, eu vi que, olha, curioso, e aquela notinha de baixo? Eles ficaram na mesma rua. Será que quando tiveram 20 anos, será que, né? Uhum. Provavelmente se cruzaram e não sabiam quem era quem, entendeu? Sim. Falei, eu sei agora. Eles, eles Uhum. se Pronto. cruzam e são Exatamente. amigos, acontece Uhum. milhões de coisas com os dois, entendeu? Enfim, milhões também. Sim. Coisas muito interessantes com ambos. Mas, e aí eu tive fôlego para ir até um certo ponto. Aí acaba, que era na página 60 ou na página 50, acaba. Falei, porra, e agora? 60 anos depois, as viúvas no mesmo lugar. Aí você vai ver a mesma história contada pelo ponto de vista das mulheres, entendeu? Que é Aham. muito. Então, você. A minha primeira peça de grande sucesso, né, que foi no mundo, tudo isso na Itália, tudo isso, foi o Nostradamus, né? Nostradamus, sim. Você também, uma palavra, você se deslocar no tempo e no espaço para esses personagens é muito desgastante, Uhum. né? Porque você está lá com a cabeça, não sei aonde, pensando, não sei o quê, blá, 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 entendeu? Então, tem que ter muito peito, né, para escrever sobre Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci. Aí escrever Uhum. sobre Miguel Ângelo e Leonardo Sim. da Vinci, encontro de ambos. Sim. Na Áustria, eu escrevi sobre um pintor chamado Adolfo, um revolucionário chamado Stalin, um médico chamado Freud e um Sim. milionário chamado como é que é o nome? Rockfield. Rockefeller. Rockefeller, não, ainda não Não? era, ele era Rockfield ou Ah, Rockefeller. tá, tá. É outro nome. Tá. É. E aí aconteceu o seguinte: por que eu escrevi isso? Porque eu estava lendo na notícia da BBC e embaixo, sabe, tinha uma nota assim: olha que coincidência, esses 4 personagens históricos viveram no mesmo bairro. Hum. Aí Caramba! você já Aí você pescou fica, ali uma. porra, já Sim. está na peça, está tudo eles se Sim. encontrando, ninguém falou nisso, tem um buraco aqui. Sim. Aí você entra no buraco, entendeu? Sim. Para não entrar em choque com a realidade, que é muito mais desvairada do que É. esse Vamos uma ficção. coisa um pouco mais verossímil na que é a ficção. É, então, não, mas legal de se ver. Eu queria chegar nessa história da Rússia, porque a história da Rússia também leva a história do Gabriel Garcia Marques, né? Isso é é É verdade. um labirinto e tal. Mas antes, já que a gente estava falando de Agnaldo Silva, ainda em 82, só porque a gente citou 2 programas atrás o Beijo no Asfalto, numa piada, porque a gente estava contando aquela história para falar em realidade mais louca que a ficção, a gente estava comentando como seria uma história. Você viu daquele caso de Araraquara que era um sogro que estava tendo um caso com o genro e aí botou fogo Eu no vi, carro dele. E aí é. a gente fez uma piada sobre beijo no asfalto também e tal. E depois que eu me liguei, você é o seu primeiro roteiro de cinema também, certo? Ou tô errado? É o 80. Você É. também já começou da mesma maneira que você começou com o. Seu livro já saiu bem, seu primeiro roteiro já foi filmado, seu primeiro roteiro de série, né? Seu primeiro especial já foi filmado, seu primeiro roteiro de cinema já foi o Beijo no Asfalto. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem uma coisa curiosíssima esse negócio. Não sei como é que você foi pegar, vocês estão pegando uns pontinhos assim, sem saber, dando salto de uma montanha para outro, pelos picos, e estão conseguindo melhor de mim. A história é a história é mais interessante. Eu estava de plantão numa quinta-feira, no Voltando ao Doc. Ao meu Doc. doc de protocolo. Aham. Aí telefonaram, veio a enfermeira e falou: "Ó, tem um tal.
Barreto no telefone. Eu falei, tem algum paciente Barreto? Paciente Barreto. É o Bruno, ele quer falar com o senhor. Eu falei, tá bem. Olá, Bruno, não sei o quê. Babá. Olha, eu falei com o Daniel e disse que você é um cara que queria trabalhar junto, bababá. Eu comprei os direitos do Beijo no Asfalto, mas o Nelson Rodrigues vai ler. O Nelson Rodrigues vai ler. E a gente vai ter que ver com Hum. o Nelson Rodrigues. Então você vai fazer, eu vou fazer, vou passar por mim, depois o Nelson Rodrigues. Ele é super obsessivo, o Bruno, no bom sentido, no bom sentido. O Bruno Quer é dizer, obsessivo, você falou. ele é muito chato no escrito, mas depois ele não sai uma vírgula do que está ali Sim. escrito. Uhum. Ele não sai. É E a, fantástico. e a, e a responsabilidade, o medo de saber que o Nelson Rodrigues vai ler o seu roteiro. Eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim: agora me explica uma coisa. Você está doente? Por quê? Porque eu telefonei para o CTI, a Unidade Coronariana. O que está Ah, acontecendo? ele achou que você estava internado. É, eu falei, não, que eu sou médico aqui. Aí ele falou uma coisa que até hoje. Rapaz, uma hora tem que escolher uma profissão. Falou assim por falar, eu não tinha nenhuma Uhum. intimidade com ele. Depois nós vimos que éramos até vizinhos. E aí, rapaz, eu falei, você tem toda a razão. Aí desliguei o telefone, desci para a administração e pedi Olá, minha bateu. bateu. Demissão. E Uhum. tive duas vezes reunião com o Nelson Rodrigues, que foi ótima, ótima. Eu tive esse prazer. Meu filho, não usa ané, tira isso. Cara, meu filho, você usou aqui, não precisa, não precisa, isso é demais. Isso aqui está muito bom, hein? Isso está muito bom que você. Então ele dava bons notes. E eu passei nesse. Aí veio Bonitinha Mais Ordinária, o outro Lara Rezende. Aí ele falou: o Doc faz. Olha Ah, lá, já recomendou. bela chancela. Nada mal, Aí, hein? aí, aí foi. Aí eu fiz outro filme do Nelson. É pena que depois ele morreu Sim. Mas e- só me conta um outro detalhe que você me falou, que o Spielberg viu o Beijo no Asfalto também, o roteiro, você me contou Ah, pra é, ele? a mulher do Spielberg e o Spielberg viram o Beijo no Asfalto, porque o Bruno casou com a ex-mulher do Spielberg. Uhum. E ele falou, Bruno, esse é o seu melhor filme, mas não é por causa de você, é por causa do roteiro. Olha lá! Que bom, hein? Que da Tem que hora. pedir essa gravação, se tiver ele falando isso. Que bom. Então o Spielberg viu o Beijo no Asfalto e gostou muito. Gostou. Mas eu não quis mais ver, não. Normalmente depois eu não revejo as coisas minhas. Juliano? E não releio, não. Sabe, porque eu quero mudar tudo. Acho que está tudo velho, tudo Uhum. antigo. E a primeira coisa que acontece comigo quando acabo um trabalho é querer esquecer. Entendi. Me livrar daquilo, e eu esqueço mesmo. Eu quero mostrar para mim, olha isso aqui, o que que é? Não sei. Foi você que escreveu. Ah, não pode. Não, Você fala disso no livro, né? Um pouco dessa sua habilidade de esquecer, tá? Eu lembro que tá no livro esquecer também. completamente. Você fala Uhum. dos aforismos, às vezes eu sento aqui de manhã, qual vai ser a frase do dia? Espera aí. Escrevo, passo, pode passar. E aí ele passa, vê a frase, olha, tá legal. Aí outro dia eu vou, pega essa frase aqui, o Doc, você já fez essa frase. Ah, tá. Imagino ser assim. Porque Mas Ô, isso jogo me, fora. isso me lembrou uma coisa interessante que você fala. Duas coisas, né? Interessantes que eu acho que a gente pode falar do livro, colocando um parênteses aqui para falar um pouco mais de método. Você fala de. Eu achei curioso que você menciona que na França, né, o dia útil de um roteirista é considerado ter 4 horas. É, 4 horas. Então, isso é um ponto que eu imagino que por você ter colocado, você acha algo interessante nisso. E você se dá um limite de só 3 reescritas, né? Pros seus longas. revira. É. Então, uma coisa de cada vez. Tipo, você trabalha. O seu dia de trabalho Você tem um limite assim? Você não fica, tipo, 12 horas na frente ou escrevendo, ou manuscrito. Ou você, Deixa eu que falar que uma você. coisa. Você sabe que o francês é tudo. A estatística, eu morro de medo da estatística, são todas mentirosas, a coisa mais falsa do mundo é a estatística, né? Sim. Uhum. É. Mas tem essa estatística que trabalho mental, né?
ele tem um máximo de 4 horas pela aquela sindicato. A França é muito Uhum. sindicalizada, né? Sim. São 4 horas de trabalho mental, de jornalista, por exemplo. Mas é quando se trabalha. Mas você Uhum. tem, quando eu volto, começa o meu dia, eu vejo o que eu fiz antes. Uhum. Vou ver o que eu fiz lá no dia anterior, normalmente eu mexo. Aí eu vou esquentando. Aí entro no novo. Mas no novo, eu caminho 4, 5 horas, mas aí começa a cair de novo, A entendeu? Aí produtividade. eu paro, Uhum. eu cansou, Sim, entendeu? entendo. Mas o importante, essas 4 horas são importantes, porque o trabalho mental, ele é mais desgastante do que pode parecer. Quer dizer, ele É desgasta. muito Super, desgastante. É super. muito desgastante, é muito desgastante. Principalmente o criativo, né? Você tem que, de fato, É criar uma verdade, coisa do nada. o problema desgastante, eu nunca escrevi novela. Aliás, por 2 novelas ou 3, eu fui assessor criativo. Mas é porque eu acho que nem impossível. É, É, eu ia perguntar sobre isso, porque o Agnaldo foi, você foi mais pra série, o Agnaldo. Aguinaldo virou para mim um dia e falou: "Eu quero ser rico." Ah, Eu falei, boa tá certo. viagem, ele vai Foi. ser rico. Então, eu quero escrever. É, sim. É. Por quê? Porque eu acho que a novela ela gasta tema, ela queima tema, É uma ela máquina. é repetitiva, ela é Muito longo. muito longo e é uma bobagem. Então você vê assim na cena ontem. Eu vou te matar, Clotilde, sozinha, né? Com este revólver. Sim. Tremenda mão, assim. Você vai ver amanhã, no próximo capítulo. É, espera Eu vou te só matar. amanhã, É. depois do Então, Jornal Nacional. O que que eu vou não, fazer? eu vou pôr fogo nessa casa com essa tocha. Que porra é essa, cara? Você vai contar o que está acontecendo e a mulher fala só, todo mundo fala sozinho, Sim. todo É. mundo fala sozinho. Cara, e queima tema, e vai um horror. E a pessoa fica burra. A pessoa fica burra. O espectador brasileiro não está acostumado a uma coisa mais, entendeu? Normalmente agora com produtores vão mudar para o hoje, que eu não gosto muito por exemplo, na Abra, eu sou sócio, estou lá, sou fundador da Abra, né? Uhum. Antes da Abra, já fundei, no meu livro conta essa história. Eu, é, Você fundou a Hot também, né? A Hot, eu fundei a White, e Associação dos aí Roteiristas. eu sou do roteirista. E a telenovela, eu estou muito feliz que as novas gerações não veem telenovela. É uma Uhum. perda de tempo, eles acham repetitiva, eles acham chato, aquilo não resolve. Sim. Ele eles têm esse gosto. E outra coisa, falando nisso, você for falar sobre os aforismos, como eu disse para você, dramaturgia é o sentido de você reduzir, você deixar na essência. Não é? Uhum. Por isso que a história de um homem, a história de Cristo tem 2 horas. Uhum. Você concentrou aquilo numa força dramática Sim. importante, não é? E o jovem agora não aguenta mais essas coisas espalhadas que você tem que ler, Uhum. parar durante 6 horas para ver. Sim. Ninguém faz mais isso, não tem como, né? Sim. E então veio aí o aforismo. Por que o aforismo? Porque o aforismo é uma concentração do meu pensamento. Entendi. É que eu pensei aquilo, joguei. Mas é só uma frase, eu não posso passar disso, entendeu? Uhum. Uhum. Eu me Tá coloquei nesse exercendo limite. essa síntese, né? Essa síntese. Nietzsche era muito bom em aforismos. É, no Brasil, nós temos Milor Fernandes, excelente. Milor Uhum. Fernandes. Milor Fernandes. Ele Eu era muito bom. trabalhei junto, excelente pessoa. É, Pô, ah, sensacional. Peguei uma época muito florida, muito fértil da inteligência brasileira, entendeu? sim. Isso eu sou muito grato, porque isso, não dizendo que agora não exista, não é isso, mas está em transformação, está em transformação. Sim. Está em mudança. Você não tem ainda uma inteligência de plantão, entendeu? Como você Uhum. tinha Sim. antigamente, É, pelo menos entendeu? não temos distanciamento para enxergar ela agora, mas sim. É, mas E você falou dessa coisa de hoje, o jovem não consegue se concentrar, não consegue acompanhar uma história longa. Como você acha que vai ficar a nossa profissão dentro desse contexto em que as pessoas não conseguem se concentrar mais do que 2 minutos numa história? Olha.
falar uma coisa para você. Não, você consegue, mais ou menos você consegue. Uma hora, com filme ainda vai conseguir, filme ainda vai conseguir. Filme, teatro, né? Teatro você vai conseguir. Ao contrário, você imagina, o teatro vai ser uma coisa caríssima. O teatro vai ser R$ 500 o lugar. Porque tudo ao vivo vai ser caro. Tudo Sim. ao vivo vai ser super, hiper Diferencial caro. que ainda dá para ter, né? Porque o super caro. A profissão de roteirista, cara, do meu ponto de vista, apesar de todos os pesares, de todos os pessimismos existentes, ela vai adquirir uma força muito grande. Ela vai ser o centro. Porque quem é o autor de uma obra audiovisual? Três pessoas. É uma trindade, igual Jesus Cristo. É o produtor, o diretor e o roteirista. Porque sem o roteirista, nenhum dos dois vive. E sem o produtor, nenhum dos dois, e por aí vamos. Agora, a profissão de diretor, essa tende a declinar. Por quê? Porque você vai ter 10 câmeras, 25, não sei o quê, blá, blá, blá. O editor sobe, e o diretor baixa, entendeu? Mas o roteirista, cada vez mais, eu vejo a importância de um roteiro. Não adianta fazer uma novela, você vê que eles gastam milhões e erram, porque eles não confiam no roteirista, eles vão atrás do diretor. E essa coisa tem que mudar. Esse eixo vai ter que mudar. E os Estados Unidos já mudou, né? Já está Sim. mudando. O inteiro já mudou. Na Europa já mudou, na Espanha, na França, o roteirista, se bem que esse filme de autor, né, ainda vai existir, mas serão muito poucos. Entendi. É, porque todo mundo tá querendo uma história, né? E, tipo, no É, fundo, as pessoas querem uma história, seja lá qual for o formato que elas estão consumindo, né? E alguém vai ter que contar essa história, né? Eu acho. a ficção é uma coisa que ela é imbatível. Quando ela acerta no algo, ela é imbatível. Sim, Você tem ótimos filmes, só se você tiver ótimos roteiros, sim. entendeu? E, pô, eu não posso. Voltando um pouco pra história, assim, que eu tenho minha lista de coisas que eu quero Bom, ouvir você falando, eu não posso O deixar. Gustavo, ele é mais assim, eu sou mais Sou caótico, ele mais é mais estruturado. um... Lá, eu fiz uma. Exatamente. Até depois eu vou querer falar isso com você, porque eu tava começando. Eu fiz uma pós de roteiro nos Estados Unidos, lá no é, AFI, o American Film Institute, lá. E é. lá eles têm. Um dos professores tinha essa ideia que os roteiristas ou são jardineiros ou são engenheiros. No sentido de que ou você é mais. Você gosta da estrutura. E você, então você, antes de você escrever, você monta toda a escrever, não sei o quê, ou você tem a personalidade mais de que vou escrevendo e depois eu vou montando mais o jardineiro, né? E aqui eu tô querendo ser mais o engenheiro no sentido que eu tenho uma lista de beats aqui que eu quero passar. E, Mas porque, por exemplo, você vai pra Rússia, certo? Fazer uma série lá, você tá em Moscou, o que em si já é uma história tipo, what, né? O que tá acontecendo? E lá você conhece o Gabriel Garcia Marques, certo? Não, eu Ou, não conheço o Gabriel Garcia Marques. ou O Gabriel Garcia me conhece. isso. Então, enfim, eu só Não, dou não, esse prompt e você não, desenvolve. eu fui convidado, né, para escrever um filme lá. Não sei nem por quê, porque eu falei assim para o adido cultural russo, falei, mas eu não sou comunista. Ele falou, exatamente por isso. Uhum, uhum. Vamos mais. Você vai Entendi. fazer. É a história de Era na época dois. da abertura um pouco? Estava na Rússia, Tava né? o Gorbachev, entendeu? Gorbachev, sim. Aí eu fui, recebia tinha dinheiro que vinha em dólar para viver a Panamá e recebia aqueles rubros, que eram quilos de rubro que eu gastava, comprava tudo, dava os rubros. Para mim não valia nada aquela porra, entendeu? Sim. Você ficou quanto tempo lá em Moscou? Eu fiquei Trabalhando nisso? quase 4 meses, quase 5 meses. Aí Hum. eu viajei também por lá. Mas foi muito curioso que eu peguei o sistema comunista, né? E eu fiquei nessa parte. O hotel era complicadíssimo. Esse hotel foi até destruído. Tinha 71 elevadores, 400. E no meu andar, né, tava só os VIPs, os VIPs convidados do governo, né? Uhum.
Então eu conheci muita gente ali, muita americana, muitas pessoas conhecidas, né? Eu estava no balcão lá fazendo as coisas de costas, e o Gabriel desceu por uma escada enorme que tinha, e falou, Doc Comparato. Aí eu virei. No! Aí falou, tu vais trabalhar comigo. Ô, louco. Ele te Eu conhecia de falei, onde? Era um. Sou fã de Malu Mulher. Não. não, ele falou, Manu, tu vais trabalhar comigo, porque meu Sim. livro foi copiado em Cuba e ele estudou meu livro. Ah, por causa do livro. Olha Aí só. o Gabo falou para mim, também por causa dos meus programas todos passavam em Cuba, né? O Uhum. plantão de polícia, né? Então ele adorava o roteiro, mas era péssimo roteirista. É, É mesmo, ó, isso é bom de ouvir. Eu gosto de ouvir isso. Interessante, né? Um dos maiores É, escritores da história era um péssimo sim. roteirista. Essa é uma frase maravilhosa. Tanto que ele reconheceu a né? necessidade de um roteirista para trabalhar no negócio. Não, eu tenho até fotos ali que eu podia mostrar para você, eu tenho uma coleção de fotos com ele. Eu adorava ele, adorava. A gente morava num apartamento assim, outro em frente. Entendeu? Também tinha uma casa em Havana, e tinha o carro dele. E tal. E eu frequentei muita intimidade dele com a mulher dele, com a Mercedes, ficava hospedado, e foi ótimo. E aí, Eu então tenho um vocês livro foram sobre. dar um curso juntos em Cuba, certo? Só Não, pra... não, não, não. A gente primeiro, lá em Moscou, a gente começou a conversar, e estava a Ana Shigula, estava Marcelo Mastroianni, estava o Fellini. Olha a mesa dele, era um negócio assim. E eu na Olha, mesa, lá junto, é impressionante. Eu adorei aquele negócio, né? sim. E, então sempre. E aí ele me resolveu adotar, me levava para cima e para baixo, entendeu? E eu ia, né? Uhum. Então aconteceu o seguinte: ele falou assim: vamos, título, esse é conto que eu quero. Me alquilo para sonhar, me Uhum. alugo para sonhar. Uhum. Uhum. Você vai pensando sobre esse negócio. Blá, 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 blá. Eu falei, tudo bem, eu penso, não tem problema nenhum, vamos começar a conversar. Mas ele não, ele ligava, ele falava comigo assim. Depois ficamos juntos muito tempo, né? Então ele era inglês. Às 9 horas a gente começava a trabalhar. Sei. Às 9 horas em ponto, Uhum. entendeu? Ele começava a trabalhar. E eu fazia estrutura, né? Eu começava a falar estrutura, conversando com ele, blá, 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 blá. Para adaptar esse conto para uma série. Uma É. série de 5 episódios, com a Uhum. Ana Shigula, Sim. e fez, com a Ana Shigula. E aí, produtor alemão, tipo, produtor não sei o quê, blá, blá. E aí, tem duas histórias interessantes. A primeira é que eu fiz o contrato junto com ele e ele doou todo o dinheiro para a escola e eu tive que doar US$ 100.000 junto com ele. Não ganhei porra nenhuma. Ele Em assinou a doação no compensação, seu nome. saiu na televisão, cara, não, hordas de cubanos e cubanas atrás de mim, senhor, senhor, que pensavam que era milionário, que dá US$ 100.000 para uma escola de Ah, cinema. saiu a notícia que você ganhou 100 mil. Porra, que eu doei 100 mil. E aí, Sim. realmente, Pô, se esse era, cara doa 100 mil, deve ter mais uns milzinho pra me dar, né? não, nem mil, até 10, 15 Sim, dólares, US$ 20 sim, já é muito. sim. Aí eu contratei, inclusive, um rapaz lá, um assistente, e para bater o Manuelito, para digitar para mim. Aí ele falou assim, no final, eu peguei US$ 500, falei, toma aqui, Manuelito, para você. Ele falou para mim, eu vou casar. Eu falei, ninguém casa com US$ 500. Falou, casa. Não, não, Aí pagou o casamento do Manuelito. a Manuelito, minha amiga até hoje, mandou coisas na Colômbia. Ele realmente, nós estamos naquelas tendas, né? E Uhum. um fogão custava US$ 13, uma geladeira custava US$ 22. E ele montou uma casa com o meu nome, né? Eu tive que pagar e tudo, dizendo, mas o senhor vai levar a geladeira? Vou, não tem problema. Uhum, uhum. E tudo para o Manuelito. Mas, enfim, isso é outra história que essa aí. Não, é muito, são Mas muitas o histórias. Gabo, o Gabo era interessante. Tá com o Gabo, pelo menos, então uma noite a gente escrevia. De manhã, quer dizer, de manhã a gente escrevia, depois ia almoçar. Depois do almoço, eu dava sempre, tinha uma conferência minha para o pessoal da escola. Sempre um negócio, Uhum. tipo 4 horas, 5 horas. Que tava vinculado à escola de cinema lá de... Em Santo Antônio de los Banhos, que era Sim. mantida por ele, né? Uhum. Aí, e por mim, né? Assim, ó. Aí
Eu paguei todos os boletos internacionais da escola, Olha todos lá. os boletos. Uhum. Mas em compensação tinha carro, chofer, tinha Claro. empregada, tinha Exatamente. tudo. Mas aí às 6 horas, lá para as 6 horas, punha, os caras batiam aquele negócio todo, digitava aquela bodega toda, o papel dava para ele e para mim. Aí eu lia, babá, mas o dia já estava bem extenso, né? Uhum. Que eu resolvi, com um acesso de não sei de quê, de bom senso, resolvi acordar. Que eu me acordava cedo, eu resolvi acordar cedo e fazer natação. E tinha um professor russo, professor da escola era russo, não falava nem caixa dentro. Aí ele me ensinou a nadar diferente, que eu nadava assim, né? Ele falou, não, tem que nadar assim. Uhum. Eu nadava, beleza. Então eu ficava super cansado, entendeu? Ah, tá. Aí eu li o que a gente tinha feito, marcava as coisas que eu achava que estava ruim, não sei o que mais. E ele às vezes me chamava, sabe? As portas ficavam abertas de um apartamento para o outro. Isso Sim. em Santo Antônio, Uhum. em Cuba. E aí ele me chamava e dizia assim: Olha, vou te ler um trecho. Aí começava a ler uns negócios na minha cara, dando um sono. Assim. Aí eu falava assim: Ô Gabo, uma vez me lembro dessa história, qual é o título disso? Amor em Tempo de Cólera. Eu falei, olha, Gabo, vou ser muito franco contigo. Amor em Tempo de Cólera é um título contraditório. Amor é vida, cólera é morte. Uma morte, aliás, horrorosa. Esse título, eu, se fosse, eu mudava. Aí ele falou assim: Pois Mercedes me disse a mesma coisa sobre 100 anos de solidão. Quem é que Opa. vai ler 100 anos de solitude? E Uhum. eu disse, e saiu o livro. Falei, então tá bem, não vou discutir com você. Bem, isso, primeiro exemplar será seu. E realmente eu estava aqui na DHL, chegou no meu apartamento aqui, tipo assim, saiu lá na Espanha, puf, bateu no meu apartamento, 24 horas depois, estava o livro na minha mão, eu li e tinha um bilhete da agente dele, dizendo para mim ligar para ele. Eu tinha um telefone direto dele. Ele atendeu. Lá de 5 horas da manhã, ele acorda às 5 horas da manhã, acordava. Aí ele atendeu e eu falei, bom, esse livro é magnífico. Passei a noite inteira lendo o livro. Uhum. Aí ele falou assim, você me deixou muito nervoso com medo. Depois de receber o prêmio Nobel, do comparado, diz que meu livro, o título é ruim, eu fiquei super medroso. Caramba, você quase mudou o título do Amor nos Tempos de Cólera, Doc. Quase você me Eu faz fiquei super essa. medroso. Olha lá, pô, é interessante demais, hein? Meu Deus do céu. Ah, mas por que era peça retorista? Vou te explicar por quê. Sim. Opa, opa, opa. Vamos lá, esse que é o ponto legal da história. Foi assim, então vem cá, tá o protagonista, né, com a antagonista, lá os dois frente a frente, naquele lugar ali, você vai desaparecer, irão desaparecer 11 passarinhos queimados. Aí ele fala, mas o que quer dizer isso? O que é isso, 11 passarinhos queimados? Aí veio o garçom, entendeu? E muda os pratos. Dá uma quebrada, né? Aham. O garçom muda os pratos. Né? Aí ele virava el garçom. El garçom, a madre de garçom tinha só um ojo. Era índia. Ela Hum. vivia na Cochabamba. Tinha também um primo que era traficante de drogas. Eu falei, vem cá, Gagabo, é um figurante, é o garçom. Ele queria fazer o backstory do garçom. Cara, você falava alguma coisa, ele saía igual qualquer personagem, qualquer coisa. Sim, Já entendi. saía por uma vereda de ficção Uhum. direto. Não Sim, importava se era protagonista, antagonista, o que que era. sim. Isso não tinha a mínima importância para ele. Entrou na história, tinha que ter uma Tinha que história. ter uma história, olha Eu só. falei, não, a dramaturgia não funciona assim, Gabo. Não funciona assim. Só os importantes é que tem que. Sim, Os outros não tem. Mas era todo dia essa luta eterna. sim. Cara, que loucura. Opa, e a gente interrompe por aqui
Com esse toque que eu não ouvi porque eu estou na minha casa, mas que eu sei que confio no Gustavo e deve ser muito bom. Isso, piano elétrico com taiko drums junto, a nossa banda bonita. hoje, né, cada vez instrumentos diferentes. Mas a gente interrompe a conversa aqui do Doc, porque semana que vem a gente volta com a segunda parte do papo, onde ele fala sobre, no próximo papo ele vai falar sobre Mutantes, né? A participação dele no Os Mutantes. Vai falar sobre o trabalho das filhas famosas dele, que a gente nem comentou ainda, mas ele é pai da Bianca Comparato e da Lorena Comparato. Duas atrizes que estão fazendo muito sucesso, tanto na Globo quanto no streaming também. Netflix e nos streamings. Star Plus. Então, ele vai falar um pouco sobre o que ele pensa dos manuais de roteiro americanos, do Maqui. Será que ele gosta do Maqui? Será que ele gosta de Save the Cat? O que ele acha E ele vai falar também da regra number one. Ele vai falar da regra, a única regra imutável da dramaturgia. É importante todo mundo saber. Ele vai falar no próximo programa. Vai falar sobre inteligência artificial também, que isso ele aborda isso no livro novo dele também, se ele tá com medo da inteligência artificial tomar nossos lugares. E vai também ter uma parte legal que ele fala sobre o primeiro roteirista. Ele fala um pouco sobre o trabalho do Leopoldo Serran, que ele considera o primeiro roteirista brasileiro. Escreveu, autor de filmes clássicos aí, cinema novo também, Bye Bye Brasil, também é um roteirista, e trabalhou com ele ali na Globo, então ele vai falar um pouco sobre isso, sobre esse primeiro roteirista brasileiro, e também o que ele está fazendo agora, os novos projetos do Comparato. Ele vai falar ali no que ele está trabalhando, vai dar um sneak peek, né? Como dizem? Sneak peek. Do que ele está trabalhando agora. Então isso tudo fica para a segunda metade da conversa, que a gente vai falar na semana que vem, quando a gente faz a segunda parte do último episódio. Falamos que é um episódio especial, né, Embo? É o último episódio do ano. Quis fazer um episódio especial. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, e semana que vem a gente volta com mais Doc Comparato no Roleiro Podcast. Exato, a segunda parte, não perca. A gente se lê por aí. Tchau.